Olá, meu nome é Débora Gilber, eu fui orientada pela professora doutora Camila Maia de Oliveira Borges Paraná na pesquisa Funções Executivas de Crianças em Acolhimento Familiar e Institucional, uma revisão sistemática. Só no ano de 2022, houve mais de 134 mil casos de violação de direitos de crianças e adolescentes. Dentre essas violações, a dependência química, negligência, abandono, violência e abuso sexual. O ECA traz nos artigos 98 e 101 que essas violações, elas trazem medidas de proteção. Dentre essas medidas, o acolhimento institucional ou familiar. Então, o acolhimento institucional é quando essas crianças ou adolescentes afastados temporariamente da família de origem, eles ficam sob a guarda de uma instituição. Enquanto isso, o acolhimento familiar é quando essas crianças e adolescentes ficam sob a guarda temporária de uma outra família. O estresse e trauma precoce, trazido na literatura como grande causador de vieses disfuncionais na atenção, memória, processamento de recompensa e funções executivas, além, claro, de alterações neuroanatômicas, funcionais, metabólicas e neuroquímicas, que podem gerar déficits cognitivos e também executivos. As funções executivas, de forma muito geral, são um conjunto de processos cognitivos que estão ligados à adaptabilidade, planejamento, controle inibitório, tomada de decisão, flexibilidade cognitiva e muito mais atividades do nosso dia a dia. O principal objetivo dessa pesquisa foi identificar as consequências do acolhimento no desenvolvimento das funções executivas na infância e adolescência. Os objetivos específicos foram fazer uma análise no perfil cognitivo das crianças acolhidas e crianças em família de origem, também correlacionar se havia relação do histórico prévio de traumas com os deletérios no desenvolvimento das funções executivas e analisar estratégias ou intervenções propostas para mitigar esses prejuízos. Os critérios de inclusão da pesquisa foram estudos que contemplem análise de funções executivas em crianças acolhidas e estudos em português, inglês ou espanhol, publicados nos anos entre 2014 a 2024. Os critérios de exclusão desse estudo foram revisões de literatura que não fossem sistemáticas ou meta-análises. Então, nessa imagem, a gente pode observar que as primeiras coletas foram com 2.167 referências identificadas nas bases de dados, mas, conforme o tempo, foram utilizados diversos critérios para selecionar melhor essas publicações e o total de estudos inclusos nessa revisão foi de 8. Nos resultados de discussão da pesquisa, nós observamos que alguns estudos trazem a importância de um ambiente socialmente enriquecido e protetivo para a reabilitação dos prejuízos nas funções executivas. Então, crianças que foram retiradas das instituições e foram colocadas em acolhimento familiar tiveram grandes melhoras. Já outras pesquisas trouxeram que, mesmo assim, essa mudança para um ambiente familiar, depois da institucionalização, não foi suficiente para mitigar os deletérios que foram adquiridos devido à prolongada institucionalização. Na maioria dos estudos, houve 3 grupos. Então, seria o grupo controle, o acolhimento familiar e o acolhimento institucional. O grupo controle é um grupo que nunca foi acolhido institucionalmente ou em outra família, que sempre esteve na sua família de origem, e ele que teve os melhores resultados dentre todos os outros. O acolhimento familiar, ele teve uma maior recuperação de danos e melhorias ao longo do tempo em algumas áreas mais específicas das funções cognitivas. Já o acolhimento institucional, ele foi o que teve o pior desempenho de todos eles, com déficits mais persistentes e maior agravamento no decorrer do tempo em algumas áreas mais específicas, principalmente em relação às habilidades sociais, por conta da prolongação da institucionalização. Então, e de forma geral, tanto nos estudos que nós adquirimos quanto na literatura, os principais prejuízos que são observados nessas crianças e adolescentes são na memória operacional, controle inibitório, controle atencional, flexibilidade cognitiva e também no planejamento. A literatura também traz que quanto menor a idade do ingresso em instituições, ou seja, no acolhimento institucional, maiores são os danos gerados nas funções executivas. E um dos estudos que nós utilizamos, de Moreno Manso e colaboradores, traz que as intervenções realizadas para mitigar alguns prejuízos nas funções executivas devem ser realistas e vivenciadas no cotidiano dessas crianças e adolescentes, né? E também para expandir um repertório de comportamentos adaptativos e também de habilidades sociais, né, nesses sujeitos. Essas são as minhas referências e agradeço muito pela atenção.